A lei de Deus, ou o Decálogo, é a promessa de Deus para nós. Ao proclamar essas leis, Deus prometeu que esses padrões fariam parte da nossa vida se mantivermos um relacionamento próximo com Ele. O Senhor é o fiador que tornará esses padrões nosso estilo de vida permanente. Estaremos tão próximos dele que não desejaremos aquilo que é proibido. E encontraremos alegria em nossa comunhão com ele, pedindo que ele realize essa obediência em nós pelo poder da sua graça, da sua palavra e do seu Espírito Santo. Vamos ter prazer em estar alinhados com os mandamentos de Deus, com as palavras, com as declarações de Deus, que é uma promessa. A lei transforma o nosso estilo de vida. A lei do Senhor Jesus, a lei de Deus, faz com que deixemos de ser carnais para nos tornarmos espirituais. Nós não podemos ser salvos pela obediência da lei, já vimos isso. Então, qual é o papel dos 10 mandamentos? Qual é o papel das declarações? Veja Romanos 3, 20 a 24, o apóstolo Paulo. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A função da lei não é justificar o pecador, mas fazer com que ele conheça plenamente o que é pecado, para que ele não se engane achando que determinadas atitudes, determinados comportamentos não são pecado. A lei mostra exatamente o que é pecado. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Veja, sem lei, escuta, não é lei, a lei não dá para salvar ninguém. A justiça é através do Senhor Jesus Cristo. A justiça através da fé no Senhor Jesus Cristo. E agora veja só o verso 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ora, o que ele está dizendo aqui? Todos pecaram. Ora, se nós pecamos, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, diz a Bíblia. Mas agora, então, nós precisamos da glória de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. A lei mostra que eu sou pecador. A Bíblia diz que o pecado vai ser pago com a morte. O salário do pecado é a morte. A paga natural do pecado é a morte. Mas nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que há no Senhor Jesus Cristo. Justificação somente no Senhor Jesus Cristo. Veja esse texto de Ellen White. Os 10 mandamentos são 10 promessas. Devemos entender o Decálogo como promessas de Deus, que nos guiarão no caminho certo para que Ele possa fazer coisas maravilhosas por nós, mas para isso devemos obedecer-lhes. Ao obedecer à lei de Deus, o Senhor vai operar em nós maravilhas. A primeira maravilha vai fazer com que nós tenhamos prazer em obedecer à sua vontade. Vai fazer com que nós tenhamos aversão ao pecado, aversão àquilo que é mal. Agora veja o texto do apóstolo Paulo em Romanos 10, 4. Um texto que tem sido muito mal interpretado. Esse texto afirma: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Mas que é isso, o fim da lei? É o término da lei? Cristo terminou com a lei, Cristo aboliu a lei, anulou a lei, deixou a lei sem efeito. Esse fim não é o fim de término, mas é o fim de finalidade, de propósito. O propósito da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. O propósito da lei, a lei existe para mostrar a Cristo, para evidenciar Cristo, para evidenciar a necessidade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim da lei, como término, mas como término como meio de salvação. Não é mais lei como meio de salvação. Isso terminou, mas agora aponta para Cristo. Cristo é o fim da lei, é o objetivo, é a finalidade, é o propósito da lei, porque é a solução final e definitiva do problema do pecado demonstrado pela lei. Como vimos já nessa semana, a lei mostra como um espelho. O espelho mostra as imperfeições, mostra os nossos pecados. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado,
todo aquele que nele crê é declarado justo. Paulo destacou a importância da lei, bem como a sua legitimidade e autoridade permanente. Lá em 1 Coríntios 7,19, o que importa é obedecer os mandamentos de Deus. A palavra telos indica especialmente propósito, finalidade e não tempo, término. Cristo é a chave que desvenda o verdadeiro significado e propósito da lei de Deus. Portanto, seria incorreto afirmar que ele tenha invalidado, substituído ou abolido a lei. Cristo é o objetivo da lei, aquele para quem ela aponta. Então, irmãos, devemos agradecer a Deus pela lei. Porque quando vemos a lei, temos o conhecimento do pecado. E quando conhecemos o pecado e nos vemos como pecadores, nós vemos que a única saída para a nossa redenção é o Senhor Jesus Cristo. E aí, então, por causa da lei, porque ela mostra o pecado, nós vamos buscar o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos buscar a salvação, a redenção, que só pode acontecer através do Senhor Jesus Cristo.